E assim, eu até queria emendar uma outra dúvida aqui, e não especificamente da tech, assim, mas em relação ao mercado, até principalmente aí sobre esse evento que a gente teve, né? Vocês sentem que existe, de repente, um pessoal, empresa, donos e até mesmo tipo pessoal tipo, que é analista, etc., que tem uma certa resistência a esse tipo de novidade e mudança de processo? E como que vocês acham que o pessoal que é da área de vocês pode driblar esse tipo de objeção? Assim, conta o segredinho de vocês. Boa pergunta, hein? Eu acredito, eu vou até começar na. Pode ir que eu complemento. Pode ir que eu complemento. Falando de mudança, imagina você pegar uma pessoa que tem uma certa idade, que trabalhou com MS-DOS, por exemplo, e falar agora você vai trabalhar com Windows 11, que tem interface A, B, C, D. Como que você vai aplicar isso dentro, para que faça que aquela pessoa faça sentido para ela começar a utilizar? A primeira coisa que a gente faz é o ganho que ela vai ter. Então, assim, olha só, você fazendo naquele sistema antigo, daquele formato que você faz, a gente tenta trazer os ganhos que ela vai fazer, então, que ela vai ter. Aquilo que você está fazendo todos os dias ali, você demorava 3, 4, 5, 10 dias ou 3, 4, 5 horas. Com essa nova ferramenta, você talvez vai demorar 1 minuto, 5, 10, 20. E aí, talvez as tarefas que você tinha tudo encarretado ali, você vai conseguir resolver tudo no mesmo dia. Então, vai melhorar as suas cobranças, você vai conseguir fazer tudo com saúde mental, você vai ter tranquilidade. Então, quando a gente traz essas vantagens para ela, naturalmente os caras pensam, pô, por que não, né? Vamos tentar, né? Porque aí, lógico, também você colocar aplicar uma nova regra na vida da pessoa para não resolver nada, para quê? Né? Então, não faz sentido. E tem aqueles dois lados, né? Isso que o Eduardo falou, para você apresentar, por exemplo, para quem está executando ali no setor. Aí você apresenta, isso daqui vai facilitar a sua vida, isso aqui tem um botão que você faria, às vezes, um processo inteiro. Mas aí quando você vai apresentar isso para o dono, para o CEO, você tem que apresentar o resultado. Então aí a gente tem que chegar o quê? Na parte da economia, eficiência. Então tem esses dois lados. Você vai apresentar para quem está gerindo a empresa, você tem que apresentar a economia que isso gera, a eficiência que vai ter, redução de erros, e às vezes para aquela pessoa que talvez seja mais resistente no setor, você mostra a facilidade que vai causar no trabalho dela. Então tem essas duas vertentes que a gente trabalha aí. O primeiro é o operacional e, na realidade, é o inverso, né? Primeiro a gente apresenta isso para o dono, até porque tem um investimento de imediato, e aí você tem que justificar por que você está fazendo esse investimento, e tem o lado operacional, para fazer com que aquilo ali aconteça realmente como a gente está planejando. Então, é algo que, assim, é desafiador, mas com o que a gente apresenta, Clara, eu vou ser sincero, é quase impossível a pessoa não querer mudar. Porque os ganhos são muito maiores. Os ganhos são muito grandes. É muito, assim, é imenso a vantagem de tempo, de redução de custo, o que seja. Tu tem como trazer um exemplo para a gente dessa mudança em tempo de alguma operação que a gente modificou na Tech, do que era antes e hoje? Quer falar ou quer que eu falo? Vou falar. Acho que o maior case que a gente tem, mais complexo, que a gente realmente finalizou, deixou bem estruturado, é o caso do faturamento do nosso financeiro. Então, realmente, é um processo que vem desde o início. Quando eu falei lá do início, que a gente entrei na Tech, tinha esse faturamento, era um problema. Então, lá do início, a gente utilizava um tipo de automação que era por tela. É até interessante a gente falar, que é uma automação que, basicamente, ela replica um funcionário. Era o início, né? É o início. Então, assim, na época era tudo, estava em alta. Tava o que tinha de melhor, né? Então, você via lá o computador, a tela, indo sozinha, clicando num lugar, clicando em outro, clicando ali, escrevendo, digitando. Então, o pessoal olhava na tela e ficava, nossa, é aqui que isso, né? Nossa, tá fazendo sozinho. É o Teco ali, mexendo. Esse era o Teco. E era o Teco. Aí foi aí que nasceu o Teco. Aí todo mundo ficava, nossa, realmente tá fazendo sozinho e tal. Então, o que a gente fazia? A gente chamava a pessoa do setor, chamava ali todo mundo. O que você faz? Literalmente, a gente mapeava o que a pessoa faz. Clico aqui, passo ali, abro tal planilha, vou ali, adiciono tal informação naquela barra de pesquisa, pesquiso e depois faço todo o processo, né? Isso daí até o final. Então, isso daí basicamente fazia o quê? Demorava o mesmo tempo que uma pessoa demoraria, porque está indo ali pela tela, tem que esperar a tela carregar. Então, isso gera muito erro, porque é uma coisa imprevisível. Então, às vezes, não carregou. Caiu a internet.
Então, dependendo do sistema que está ali, se você der um operador, você vê que apareceu na tela que apareceu um erro, ou que a tela não carregou, você dá um F5, você vai recarregar a página, vai apertar no OK. Então, no robô, digamos que eu tinha que fazer 5 tratativas para um processo. Para um processo de login. Às vezes o login... a página do login não carregava. Então eu tinha que colocar lá 5 tratativas de erro para caso aparecesse uma tela de login, caso aparecesse um outro erro. Esses 5 tratativas, para você ter uma noção, assim, só pausando, não sei, Nito. Imagina que o erro agora apareceu uma telinha em cima, daqui a pouco apareceu embaixo, apareceu no outro canto, agora apareceu aqui. Então ele tinha que fazer todos os testes. Todas as variáveis de erros para que fosse realmente, tipo assim, agora travou aqui, vamos lá, vai clicar aqui. Travou aqui, agora eu vou clicar aqui. Então era esse tipo de RPA que a gente tinha naquele momento. Escreveu um negócio que acabava com esse robô. É quando você abre a página, aí sabe quando mostra aquela atualização do que tá rolando na página? Tipo, o que há de novo, ou explore. Aí você matou o robô. Ele tava esperando chegar e ir direto pra tela. Aí de repente aparece uma tela com propaganda do que tá acontecendo. Nossa, esse povo do marketing é triste, né? O pessoal do marketing não coloque no meio da tela. Assim. Se bem que ultimamente... Naquele momento ultimamente não era tão legal. Hoje em dia já dá pra... Mas aquele robô especificamente que a gente tinha, até que era uma limitação nossa, realmente, o que aparecia na tela ali, a gente tinha que contornar. Então, realmente dava muito mais trabalho. Basicamente, fazia automação e ficava trabalhando em tratativa de erro restante do período. Então, a gente viu que não estava mais sendo viável, a gente fez essa evolução. Então, realmente, agora o processo funciona totalmente via API. Então, todos os sistemas são integrados, então a gente integra com o nosso CRM, integra com o nosso ERP. Então, todas as informações que estão armazenadas lá, a gente sobe para o nosso painel, que a gente utiliza o Monday, no caso, e é tudo feito ali. Então, basicamente, a gente sobe uma segunda base para o nosso painel, então o operador ele consegue ter todos os dados que ele ia ter no ERP ali na frente dele, só que aí, basicamente, como é que funciona? Qual que é a parte visual que o operador ganha, né? Às vezes você vai lá no CRM, o seu RP, ele tem um tipo de layout ali que é um pouco limitado, ou o filtro dele não é assim tão ampliado. Você tem que fazer uma pesquisa, uma consulta ali, às vezes um filtro atrapalha o outro. O que a gente fez nesse caso? Quando a gente sobe todas as informações para o painel, a gente coloca as informações que a gente quer e a que ele precisa. Então ele não precisa ficar procurando essa informação. Então, a informação já cai ali, já cai com o status que ele precisa saber, já cai com o botão que ele precisa apertar. Então, basicamente, ele precisa fazer uma prévia análise de se é realmente aquilo que vai ser executado. E assim ela aperta o gatilho. Apertou o gatilho, vai executar toda aquela automação que ela faria manual. Ciclo, né? Que ela pegaria, analisaria o cliente, geraria o boleto, e emitiria ela a fatura. Faria um por um. Aí você pensa esse processo vezes 200, jogando um número baixo ainda. Fazer isso aí 200 vezes. Aí, no nosso caso, tem a questão de unificar. Unifica, soma aqueles valores. Então, assim, a gente criou automação que a gente faz tudo isso com um clique de um botão. Então, o operador vai lá, clica o botão, gera esse boleto, gera essa fatura, faz o envio para o nosso cliente, aí chega o e-mail para o cliente lá da cobrança. Aí chega o teco lá dizendo, olá, sumido. É só a ponta. Então, o e-mail é só a ponta. E assim, para a tela do operador só aparece o que ele vai fazer, o que vai executar e o botão de gatilho. Em um único lugar. E aí a gente levava quanto tempo fazer isso e hoje a gente faz em quanto tempo? Por ciclo, digamos que vai fazer né? Então, vou fazer ela levava ali em torno de 5 a 7 minutos. Isso também dependendo da resposta do sistema. Que ainda tinha isso. Se o sistema não está respondendo, ou está uma lentidão ali, sem erros, ele também cai Pensando nessa. no mundo ideal, Exato, tudo sem funcionando erros, redondo. Tem a questão o operador está ali, o analista está ali, ele precisa executar aquela tarefa. Mas tem como você controlar a solicitação que vai vir de alguém de fora. Então, alguém vem e solicita alguma coisa, você se perdeu ali. Então, às vezes, você já gerou aquele boleto, você não sabe, já somou aquele valor, você não sabe. Então, assim, a gente sabe que o analista é bem preparado, mas pode ocorrer alguma distração, alguma coisa e atrapalhar nesse momento. No caso do robô, isso não vai acontecer nunca. A gente colocou isso em números, né? Então, ele falou 7 minutos. Hoje, o que o robô ele faz? Faz em 1 segundo. Então, é 7 para 1. É algo muito de 7 para 1 segundo. Aí você coloca, não é nem para 1 mesmo, porque na realidade 0,00. é 0,00 alguma coisa. E aí, quando a gente traz esses números, né? A área hoje mais automatizada na Tech é o financeiro. Porque a gente começou por lá. Então, a grande maioria ali do que era repetitivo, o que era sistêmico, o que vinha de um sistema vem de outro, fizemos a interligação.
ele dá em torno de 70%, 80% de automação dentro do financeiro. Aí, quando a gente coloca isso em números, a eficiência é 95%. Nossa. Então, assim, se ele gastava 100 minutos... se eles gastavam 100 minutos por toda a operação, agora eles gastam 5 minutos. Caramba. E o mais, assim, pensando para a empresa, não só o fato de ser rápido, mas também a redução de custo. Sim. A economia é muito grande. A gente está falando só de alguns fluxos que ele chegou a trazer para a gente de eficiência 92% menos custo do que era o antigo. Então, eu tenho 95% de eficiência em tempo e eu tenho 92% de economia financeira. A empresa deixou de gastar 92% a mais. Nossa. É brutal. Isso é absurdo. E aí, isso que a gente fez aquela conta simples, né? Vamos colocar operador e automação. Mas se a gente colocar o tempo daquela pessoa, se ela realmente tiver que fazer outra coisa, todas as variáveis, com certeza isso daí aumenta muito. Ela vai estar gerando outro valor já, porque ela vai estar fazendo outra tarefa. A gente não está colocando nem aquilo que ela poderia estar fazendo a mais. Então, por exemplo, ela parou de fazer isso, ela está fazendo alguma outra coisa que está trazendo benefício para a empresa. Isso poderia entrar também como ganho.